Em audiência pública realizada nesta quarta-feira, ontem, no Senado Federal, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso destacou os impactos negativos da moratória da soja. A manifestação foi uma resposta à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a lei estadual que buscava retirar incentivos fiscais das empresas que assinaram este acordo. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, Lucas Beber. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um prazer poder conversar com vocês. Presidente, lá nessa audiência do Senado, o que é que o senhor destacaria como avanço para superar essa polêmica aí da moratória da soja que tanto prejudica os produtores de Mato Grosso? Na verdade, um grande degrau para o debate, né, que iniciou no meio dos produtores, depois foi para as prefeituras, para os municípios, câmaras dos vereadores, Tribunal de Contas, a Câmara Federal e agora o Senado. Inclusive, né, agradecemos o senador Wellington Fagundes, que promoveu essa audiência, e aos senadores Margarete Busetti e Jaime Campos também, que fizeram falas contundentes contra a moratória da soja ontem. Presidente, e só para a gente entender melhor, o que seria essa moratória, o que está acontecendo no STF e, afinal, quem se beneficia com essa questão da moratória que é tão divulgada, né? Questão de impacto econômico para os produtores e para o próprio país, né? Sendo até apontada como uma questão que invade, né? Que viola a soberania nacional. Exato. A moratória, na verdade, é uma medida famigerada, ou seja, ela lá atrás, em 2006, quando nasceu, ela tinha a proposta de não comprar soja proveniente de áreas desmatadas a partir daquela data. Depois mudou-se para 2008, agosto de 2008, e posteriormente nós tivemos a solução que seria a promulgação do novo Código Ambiental, que é a lei mais restritiva do mundo. Porém, as empresas continuaram não comprando soja de áreas que foram desmatadas a partir de agosto de 2008 e é assim até hoje. Ou seja, aquele produtor que está de acordo com a nossa legislação não consegue comercializar. Nós temos caso, por exemplo, para exemplificar de forma bem prática, um produtor na região de Sinop que planta mais de 3.000 hectares, totalmente desmatado antes de 2008. Legal. Legalizado. Ele adquiriu uma chácara próxima a Sinop, novamente desmatou legalmente, porém posterior a 2008 para construir um armazém. Lá ele não planta nem um pé de soja. Ele acabou sendo enquadrado na moratória e as empresas têm uma lista desses produtores que desmataram após 2008 e eles generalizam, eles não consideram só essa área, eles consideram o CPF e muitas vezes até o grupo familiar envolvido e não compram soja desses produtores. Difere a livre iniciativa, por quê? Porque eles estão organizados em mais de 94% do mercado comprador de soja. Ou seja, não há opção para esses produtores, porque às vezes a empresa que compra nem está lá, e geralmente é o famoso mala preta, que às vezes ele não cumpre o contrato se o mercado variar, ele corre o risco de não pagar, ou se ele pagar tudo certinho, o produtor pode ter a surpresa dali um ano, receber uma cartinha com uma multa porque não recolheu o FETAB ou algum outro tipo de tributo. No final das contas, quem beneficia essa moratória? Aos compradores, porque eles exportam, atendendo essa demanda da Europa, eles ganham um plus no valor do produto comercializado, como também eles captam dinheiro para emprestar aos produtores a juros baixos, emprestam aqui a juros altos. E essa vantagem não é repassada para o produtor. E não só prejudica o nosso setor, né? Ele prejudica o Estado, a população e o país. Por quê? Porque aqueles municípios onde houve o desmatamento legal, lembrando sempre, sim, depois de 2008, tem alguns municípios que ocorreu em grande parte após isso, o produtor não tem essa opção de escolher a cultura mais rentável, mais vocacional ele plantar, principalmente após a guerra comercial Estados Unidos e China em 2019, Mato Grosso, com a ligação com o porto de Miritituba, nós demos um salto aqui no estado de 9,6 milhões de hectares de soja
para 12,7 nessa safra. E novamente agora, com esse novo tarifaço do Trump, temos essa oportunidade. Medidas como a moratória não deixam esses municípios se desenvolverem. Presidente, as tradings que defendem essa moratória da soja porque se beneficiam financeiramente dela, querem ensinar agora, as tradings querem ensinar onde o produtor de Mato Grosso deve plantar. Eles falaram, olha, a solução é usar as pastagens, as áreas de pastagens degradadas. Exato, É isso? só que às vezes impacta a área de pastagem que foi desmatada após 2008. Esse que é o maior problema. Mas eles sugeriram isso lá na audiência do Senado. Não, isso já ocorre, né? E eles sugeriram e temos áreas posteriormente. E está acontecendo, é claro, mas nada impede. Nós temos que lembrar que o produtor brasileiro é o único que preserva a floresta em pé, no bioma amazônico mais específico. Ele é obrigado a preservar 80% da área e são áreas agricultáveis. Nem a Europa que exige isso, nem os Estados Unidos, nem outro lugar do mundo, o produtor é obrigado a preservar áreas agricultáveis. Eles preservam justamente onde não é possível mecanizar. E pode ser que essa lei que está no Supremo, uma lei estadual que dispensava, né, suspendia essa questão da moratória, tenha um desfecho diferente? Ainda vai ali para o plenário? O que vai acontecer daqui para frente? Essa audiência pública, eu acho que teve esse intuito também, né? De gerar uma mobilização. Gerar uma mobilização, gerar o debate. Né? A Biov não apresentou proposta. E a nossa proposta é aplicar a nossa legislação. Todos estão numa situação de irregularidade, não de ilegalidade, mas por burocracias acabam sendo enquadrados como ilegais. Então, é promover políticas, trabalhos em conjunto para acelerar isso e, acima de tudo, divulgar essa agricultura que é sustentável. Nosso sistema, nosso modelo aqui do Cerrado e da Amazônia tropical nos permite fazer 2 safras por ano, sequestrando mais de 1,6 tonelada de carbono por hectare. Lugar no mundo tem esses números. E ainda mais desenvolver a economia aqui do estado, dar oportunidade para municípios menores e mais novos e para o restante do Brasil, já que a nossa agricultura também ocupa em grande parte máquinas que têm um grande valor, né, industrial, um grande valor que vem do sul e sudeste do Brasil. Isso tudo faz girar a nossa economia aqui dentro do país. Lembrando que a moratória, eles podem atender essa exigência, desde que eles arquem com o custo e criem uma logística, uma rastreabilidade que atenda a eles sem causar restrições aos nossos produtores. Presidente, agora um assunto que faz o produtor estampar um largo sorriso no rosto. O tarifaço de Trump poderá beneficiar e muito o agronegócio aqui de Mato Grosso. Projeções indicam aí que podem crescer em quase 5 bilhões de dólares as exportações do agro. Isso, né? Isso já tem fatos que comprovam isso, é a segunda oportunidade que temos. O primeiro tarifaço permitiu esse salto na agricultura e vai beneficiar a nossa população também, porque nós vamos exportar, atrair mais capital. Temos que lembrar que durante a pandemia e com a guerra comercial, Mato Grosso e Minas Gerais foram os únicos estados que cresceu a economia durante a pandemia. Nos últimos 4 anos, Mato Grosso tem dado os maiores saltos no crescimento do PIB, do Índice de Desenvolvimento Humano e da Educação. Então, beneficia nós, sem dúvida, mas beneficia Mato Grosso e toda a nossa sociedade. Agora, presidente, falando do ponto de vista econômico e para o consumidor daqui de Mato Grosso, será que este aumento, né, aí de 5 bilhões de dólares, como o Lúcio trouxe, essa estimativa, não vai fazer com que se alavanquem as exportações e aí a carne vai ficar um pouco mais cara? Qual que é a projeção? Nós temos que entender uma coisa, o nosso mercado é globalizado. Sim. Né? A Argentina já fez isso no passado, ela exportava mais de 700 milhões de toneladas de carne ano, ela restringiu as exportações e na época caiu para depois pouco mais de 40 mil toneladas, e chegou num ponto que desestimulou a produção, porque não tinha preço, não tinha saída, o pessoal abateu as matrizes, chegou num ponto que novamente faltou alimento. Então nós vivemos num mercado globalizado e temos que lembrar que nós perdemos muito valor no frete até os portos para exportar.
Se Logística daqui a caríssima, pouco, né, aqui no daqui a no pouco Brasil. nós restringir, vai desestimular, futuramente nós vamos ter que importar. Aí, além de ter aquele preço porto, nós temos que pagar a logística. Então, o nosso setor não é o problema para o alimentos nem da inflação, é a solução. Precisamos de políticas, principalmente mais atrativas, para estimular maior produção aqui no país. Do agro fazer o governador Mauro Mendes recuar daquela proposta do confisco de terras para os desmatadores ilegais. Governador, que isso poderia dar muito à interpretação da lei, segurança jurídica e, acima de tudo, injustiça. Hoje nós temos ainda problema da grilagem, sobreposição né, nos carros, temos questão do tudo isso pode incorrer na legalidade da terra. Ilegal, sabemos que a muitos ainda cabe provar que nem todos eles são ilegais. E dessa maneira, mudando a interpretação do STF, não por maneira de lei, podia gerar uma grande insegurança jurídica, né, não só para os produtores do estado, mas de todo o país. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no jornal.